Olá, estamos chegando aí na nossa terceira aula do workshop de alfabetização quântica e é uma alegria traçar essa jornada com você. É uma alegria receber cada comentário, cada dúvida, cada contribuição que vocês têm deixado neste processo. E só lembrando que na nossa última aula, no nosso quarto encontro, nós vamos ter um bate-papo ao vivo e você vai poder esclarecer mais de pertinho aí todas as suas dúvidas, todas as suas angústias. Então, se você está chegando aqui agora, vale a pena você conferir o primeiro e o segundo vídeo. No primeiro vídeo, nós pensamos como é que nós podemos garantir essa alfabetização de sucesso para os nossos filhos. Nós entendemos um pouco melhor como que é esse mundo subatômico, esse mundo quântico que tem uma força amorosa se movimentando aí nesse campo invisível. E também lá na primeira aula nós já começamos a produzir o material que vai ser necessário para aplicar essa proposta com as crianças. Então, você precisa conferir lá tudo que você vai precisar para dar esse primeiro passo. No nosso segundo encontro, nós paramos para refletir sobre o papel essencial da família nas aprendizagens das nossas crianças. Nos aprofundamos um pouco mais nas leis do amor definidas por Bert Hellinger e como nós podemos fazer então para trazer essa criança para a harmonização com seu campo familiar, com as leis do amor, que tudo fica mais fluido, tudo fica mais leve e a aprendizagem tem grandes chances de acontecer de uma forma muito mais saudável. E hoje, no nosso terceiro encontro, nós vamos pensar então como é que tudo isso que nós conversamos antes se harmoniza com o ensino das primeiras palavras. Como que nós podemos fazer para articular essas leis do amor com as primeiras aprendizagens da leitura e da escrita. Então, gente, nós que estamos aí diretamente com as crianças, fazendo esse trabalho cotidiano de alfabetizar, de ensinar, a gente consegue perceber quais são aquelas ferramentas que realmente vão trazer, vão agregar valor a essas aprendizagens. E hoje nós vamos entrar aí diretamente, então, na estrutura da alfabetização, na forma prática, onde nós vamos realmente colocar a mão na massa de como ensinar as primeiras palavras. E antes que isso aconteça, nós precisamos entender os métodos de alfabetização, as metodologias que são usadas até hoje. Olha só, nós temos vários métodos, várias formas de ensinar. Tem o método das boquinhas, tem o método da abelhinha, tem o método silábico, tem o método fônico, tem vários métodos, várias classificações. Mas dentro desses métodos, eles são organizados e agrupados em dois grandes grupos, que são os métodos analíticos e que são os métodos sintéticos. Vamos pensar rapidamente sobre os dois. A nossa língua é constituída de unidades linguísticas, então pensa em um grande tecido. O texto é um grande tecido. Como é que esse tecido do texto se constitui? A partir de unidades linguísticas. Essas unidades, elas vão constituir lá da menor parte, que é o fonema é o sonzinho da letra, a letra, que é o grafema, a sílaba, aí a partir dessas sílabas elas se agregam, formam as palavras e as palavras vão formar o texto. Se a gente pensar nessas unidades, a gente tem um grupo de unidades que tem significado e outros que não tem significado. Olha só, se eu digo para você bola, imediatamente você traz associado à palavra bola uma imagem mental. E não só a imagem mental, agregado a essa imagem mental vem todo o significado que você já construiu da bola. Então, vem a sensação de prazer, de alegria, de todas as vezes que você brincou de bola. Então, isso está casado, a experiência emocional que você teve com a palavra e a palavra, certo? Se eu falo para você, Joãozinho brincou no parque, na mesma hora também você vai trazer uma imagem de uma criança brincando no parque. Isso tem significado, isso tem sentido. Ou se eu pego um texto e leio uma história, você vai criando uma sequência de imagens mentalmente e vai também dando significado para isso.
Essa é a parte mais concreta da nossa língua. Mas se a gente pensa nas segmentações, se a gente vai pensar no fonema, na letra, na sílaba, essas pequenas unidades não têm significado. Quando eu digo para você, se eu disser um fonema para você, por exemplo, o fonema L, se eu falar para você, você traz alguma representação mental na sua cabeça? Não, porque é uma unidade desprovida de sentido. Se eu falo uma sílaba, por exemplo, se eu falo lé, o que isso agrega? O que isso traz para você? Também não tem significado. Então, as unidades menores, o fonema, a letra, a sílaba, eles não têm significado. E a diferença da metodologia analítica para a metodologia sintética está justamente aí. Quando a gente fala que uma proposta de alfabetização é sintética, nós estamos querendo dizer que ela começa pelas unidades menores, que ela começa lá pela letra, pela sílaba, pelo fonema e depois vai formando todo o resto. Então, começa daquela parte mais abstrata da língua, sem significado. E a metodologia analítica é justamente o contrário. A gente começa daquilo que faz sentido, daquilo que tem lógica, para depois chegar nas unidades menores, que são mais abstratas. E aí, se você escutou a nossa aula lá, que a gente fala de Jean Piaget, ele trouxe justamente esse conceito, que a criança, quando é muito pequenininha, ela precisa do concreto, ela precisa do significado para estar estruturando as suas aprendizagens. Só quando ela vai ficando maior é que ela vai fazer elaborações mais abstratas. E se a gente traz esse conceito de Piaget para dentro da língua, nós vamos perceber que o mais concreto para as crianças inicialmente é a palavra, a frase, o texto. E depois a gente chega nas unidades desprovidas de significado. Bom, isso tudo é para você entender que na proposta da metodologia quântica de alfabetização, nós vamos iniciar com a leitura global das palavras. Nós vamos começar com palavras ricas em sentido, ricas em afeto. E nós também já pensamos juntos a importância do afeto, a importância da emoção, a importância das relações sistêmicas. Então é a partir disso, de uma palavra carregada de muita afetividade, que nós vamos começar todas as aprendizagens. E a outra grande possibilidade do método de alfabetização quântica é que a criança já traz logo um conforto emocional para ler. Ela sai do sofrimento de ter que ficar decifrando um código, ter que ficar pensando ou lembrando do fonema correspondente àquele grafema que vai formar aquele som e só depois vai construir o significado. E aí muitas vezes a criança decifra aquela palavra, mas quando chega na hora de gerar o significado, ele não vem. Já viu aquelas crianças que começam assim, vai ler a palavra e fala assim, boneca. Aí você diz pra ela, e aí, o que você leu? Não sei. Por quê? Porque o significado se perdeu na decifração do código. E hoje nós temos muitas e muitas crianças que leem e que não entendem, que escrevem e que não conseguem transmitir uma mensagem clara a respeito daquilo que elas estão pensando ou que elas estão sentindo. E isso não sou eu que estou falando, não. Existem pesquisas comprovando isso. A nossa última avaliação da ANA, né, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, que é realizada em escala nacional, em todas as escolas, ficou constatado que mais do que 55% das crianças têm uma leitura abaixo do esperado, abaixo da média. O que isso significa? Justamente isso que eu falei para vocês. São crianças que leem e não compreendem o que leram, ou escrevem sem mostrar uma coesão, uma coerência e uma forma clara de expressar o seu pensamento. Então, para que isso não aconteça, ou para que isso diminua a sua incidência, a gente tem que começar
das unidades que tem mais sentido para essa criança. E pode ser que tudo que eu esteja falando esteja ficando um pouco confuso para você. Por isso, como uma boa professora, nós vamos trazer algumas atividades aqui para provocar a sua reflexão. Algumas atividades para você experimentar na prática o que eu estou dizendo e para você entender aonde que eu quero chegar. Pensa junto comigo. Você acredita que nós lemos pedacinho por pedacinho, percorrendo a palavra gradualmente, fazendo som lá dentro da nossa mente para ler? É assim que você acredita que nós lemos? Então, eu te desafio a ler esse texto que eu vou colocar aqui para você agora. Conseguiu? Então, como que você conseguiu? Se as letras estão fora do lugar, se as sílabas não tinham nenhum sentido, como você conseguiu ler? Você fez uma leitura global, quer dizer, você leu fazendo uma antecipação do sentido das palavras. É como se o seu cérebro tirasse fotos das palavras e você vai lendo automaticamente, focado no sentido do texto. Então, quando você tem aquelas palavras posicionadas dentro de um segmento onde o início e o fim são correspondentes à palavra original, você consegue decifrar. Vamos entender melhor ainda? Eu vou colocar algumas palavras para você aqui. E eu quero que você não leia. Presta atenção, é isso mesmo que eu te disse. Vou colocar as palavras e você vai olhar para elas e não vai ler. Tá bom? Vamos lá? Conseguiu? Tenho certeza que não. Por que você não conseguiu? Você não conseguiu porque essas palavras você já tem leitura global. São palavras que você já leu várias vezes e que você já automatizou. A grande maioria das palavras que a gente vê cotidianamente já está automatizada no nosso cérebro. Por quê? Porque nós somos leitores fluentes. Nós somos leitores já aí com uma jornada de leitura. Mas, agora mais um desafio. Eu quero que você leia esta palavra que eu vou colocar agora. Mas vamos combinar um negócio. Você já viu que você pode ler globalmente, não é? Então, essa palavra você vai ler globalmente, tá? Bate o olho nela e lê. Conseguiu? Não, né? Por que você não conseguiu? Porque essa palavra não está dentro da sua vivência, não está dentro do seu vocabulário. Essa é uma palavra que é pouco usada, essa é uma palavra extensa. Então você precisou fazer o quê? Você precisou ir no recurso alfabético, que é assim que a nossa língua é constituída, através dos fonemas. Então você precisou fazer os sons das letras, das sílabas, para você poder ler a palavra. Essa leitura é a leitura para as pessoas que estão começando, que desconhecem o sistema de escrita, que precisam, então, do fonema para se apoiar para decifrar esse código. Mas essa leitura é uma leitura inicial, depois a gente automatiza. E a grande capacidade do nosso cérebro é essa, de automatizar as informações e para que elas se processem muito mais rápido. E isso acontece com a leitura. Você já percebeu, então, que nós podemos ler globalmente, não é? Então, é o tipo de leitura que nós vamos ofertar para as nossas crianças. Essa leitura global. Essa leitura que ela bate o olhinho e lê. Porque quando a criança faz isso, quando ela bate o olhinho e lê, ela vai ficando muito mais autoconfiante. Ela vai falando assim, internamente, eu sei ler, eu consigo ler. E isso é um pano de fundo emocional muito poderoso. Imagina o que acontece com uma criança que fica soletrando, 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 soletrando
e tem várias experiências de que é difícil, é cansativo, e tenta uma vez e tenta outra, e ali a professora do lado dela esperando uma resposta, ou o pai e a mãe ali ansioso para que ela decifre aquele código. Isso tudo vai trazendo um grande desconforto emocional. Então, quando a gente proporciona, ou quando a gente simplesmente oportuniza que essa criança tenha essa leitura global, o que nós estamos fazendo? Primeiro, nós estamos trazendo esse conforto emocional para ela, de que a leitura é uma coisa fácil, é uma coisa simples. E depois, mais para frente, depois que a gente ampliou esse repertório que a criança sabe de memória, aí lá na frente a gente vai então chegar na parte mais abstrata. Nós vamos trabalhar sim a sílaba, vamos trabalhar a letra, vamos trabalhar o fonema, cada coisa no seu momento. Mas inicialmente essa leitura geral, essa leitura global, que ela é negligenciada na escola. Muitas vezes os professores dizem assim: ah, mas ele está lendo de cor, e não dá valor para isso. Só que esse ler de cor é excelente para a construção da memória, para a construção de uma base de informações que vão servir para essa criança quando ela estiver lendo e escrevendo. Você já viu que muitas vezes a gente vai escrever uma palavra e a gente não sabe se é com S ou se é com C. Aí você coloca no papel e escreve das duas formas. E você olha para as duas e vê qual fica mais confortável visualmente. Por quê? Porque essa foto dessa palavra já ficou registrada. Então isso vai servir um banco de dados para essa criança mais na frente, quando ela for um leitor mais fluente. E você, com certeza, também já presenciou o seu filho lendo globalmente. As crianças já leem globalmente palavrinhas que estão dentro do foco do seu interesse. Então, a criança vê o nome Coca-Cola escrita no outdoor, mesmo que ela não veja a embalagem, ela sabe que ali está escrito Coca-Cola ou McDonald's, porque essas palavras estão muito relacionadas com o desejo da criança, com a vontade dela, né? Ou ainda, a criança lê os nomes dos seus personagens preferidos, então ela bate o olhinho no nome Barbie, ela sabe que ele está escrito Barbie, Batman, Peppa, né? Então, ela já faz essa leitura naturalmente, só que a gente não estimula que esse repertório se amplie. E você vai se surpreender com a capacidade que o seu filho tem de ler globalmente as palavras. Eles memorizam com muita facilidade, principalmente palavras que estejam diretamente associadas com o seu sentimento, com a sua afetividade. E aí entra o nosso sistema familiar. Olha que orgulho eu poder olhar para o nome e falar: aqui está escrito o nome do papai, eu sei ler o nome do meu pai, eu sei ler o nome da minha mamãe, eu sei ler o nome da minha vovó. Então a gente vai criar situações e vai brincar de diversas formas, e essa criança vai aprender um arsenal de palavras de memória, de leitura global ou de fotoleitura, essa leitura confortável. Depois, em cima dessas palavras que ela já sabe, a gente vai explorar diversas atividades para que ela compreenda a estrutura do funcionamento da nossa língua, já em cima de palavras que ela já conhece. E ela não vai ter que sofrer para decifrar. Ela vai entender o sistema em cima dessas palavras e depois ela vai transferir essa compreensão para as palavras novas e vai começar a ler foneticamente. Isso aqui é uma explicação bem técnica, e para você que não é um profissional da educação, pode estar aí sem compreender alguns detalhes, mas se você tiver a possibilidade de experimentar, experimente. Precisa acreditar em mim, não. Coloca a mão na massa e faça. E aí você vai ver a resposta que o seu filho vai te dar. Então, nós temos aqui as cartinhas, que eu expliquei a confecção delas lá no nosso primeiro vídeo. Se você perdeu, volta lá e vê. Então, nós temos as cartinhas com os nomes das pessoas da família e também, e também com as imagens. Se você não tem a foto,
você pode pesquisar imagens ou fazer desenhos. Então, com essas cartinhas, nós vamos montar um grande painel. A gente vai montar um painel e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, organizado esse painel. Neste painel, nós vamos organizar essas pessoas naquela ordem sistêmica, na ordem do fluxo da família. Nós já entendemos a importância da ordem, né? Então, a gente vai colocar primeiro os avós, paternos, maternos, os pais e depois a criança. Então, a gente vai colocar lá as imagens e as palavras formando essa grande estrutura. E essa vai ser uma fonte de pesquisa para a criança. Então, nós vamos fazer essa estrutura e deixar num lugar visível. Se a criança é pequena, você vai colocar essa estrutura na parede. Por quê? Porque ela está ali, está transitando, ela está vendo, ela está brincando, ela está memorizando as palavras. E várias situações de interação com esse painel na parede vão ser criadas. Se a criança já é mais velha e ela já tem muita vivência de escrita, você pode fazer isso somente em uma folha de papel ofício. Imprime, né, os nomes e as fotos das pessoas da família de origem. E esse material vai ficar disponível. Então, são duas coisas, ó. As cartinhas, porque as cartinhas vão fazer parte do jogo. Tudo é em cima do jogo, a proposta é em cima de brincadeiras. Então, essas cartinhas são cartinhas dos jogos. E o painel é o painel de pesquisa. Por que um painel de pesquisa? A gente não vai exigir da criança uma leitura se ela ainda não sabe ler. Ela vai precisar pesquisar para fazer associações. E quando ela faz essas associações, muitos conceitos por trás dessas aprendizagens estão sendo construídos. E eu não tenho tempo de explicar tudo para vocês aqui. Mas o fato dessa criança fazer associações entre a cartinha e entre o painel de pesquisa já está fazendo um grande preparo para ela, para desenvolver a capacidade de leitura. Então é isso. Vamos ver? Então, gente, vamos lá entender como é que a gente vai usar essas cartinhas? Então, eu organizei aqui. Você pode apresentar para a criança as cartinhas, fazendo aquela mesma distribuição que nós já vimos, né? Então, aqui, ó, os avós paternos, os avós maternos, pai, mãe e o filho, tá bom? Cada cartinha vocês vão precisar ter, lembrando, a imagem, que pode ser um desenho, o substantivo comum, que é mamãe, e o nome próprio, que é Andréa. Então, aqui já é uma grande oportunidade de reflexão sobre a escrita, porque a criança não compreende como é que mamãe escreve de um jeito e Andréa escreve de outro jeito, sendo que são a mesma pessoa. Então, isso já é um grande desafio para a criança. Mas, aos pouquinhos, ela vai percebendo e fazendo essas relações, tá bom? Então, olha só, você apresenta, brinca de achar, onde que tá o nome mamãe, onde está o nome Andréa, festeja cada vez que a criança mostrar onde que tá o nome, mesmo com o suporte da imagem, tá bom? Depois que a criança tiver vivenciado bastante a apresentação dos nomes, você pode mostrar a letrinha que começa. Ainda aqui a gente não vai ensinar sílaba, tá? A gente está brincando só com a leitura global. Então, apresenta. Em um segundo momento, você vai retirar as imagens. Vai retirar as imagens e vai entregar as imagens para a criança, colocar no lugar certo. Então, você retira as imagens e pede para ela, vamos colocar cada um no seu lugar de novo? Então, ela vai consultar lá o painel, nós também já falamos sobre isso. Vai ter o painel de pesquisa, vai ter a fonte de pesquisa, onde a criança vai olhar e vai fazer a relação dos nomes com as imagens. Só o fato de fazer a relação do nome com as imagens, nós já estamos trabalhando muitas competências. Em outros momentos, você vai brincando de diversas formas. Você pode apresentar primeiro só os nomes próprios e tirar os substantivos comuns. Então, você distribui
os nomes, depende da idade da criança, a quantidade de nomes. Se a criança for muito pequenininha, começa só com o nome do papai, da mamãe e da criança, tá? Então, aí você coloca as letrinhas e depois você apresenta. Eu vou te mostrar o desenho e você vai pegar para mim o nome. Cadê o nome Deraldo? Aí a criança vai olhar na ficha de pesquisa e posteriormente encontrar aqui na mesa. Então, ela vai ter que refinar essa habilidade de consultar lá na ficha de pesquisa, guardar essa informação na mente dela, que é a memória de trabalho que nós estamos trabalhando aí, e buscar aqui. Sempre brincando, comemorando, oba, você achou muito bom, esse é o nome, Delili. E aí vai reforçando, só mostrando, tá? Isso aqui é o jogo do lince. Depois você troca, você tira os nomes e coloca as fotos. Então, aqui você vai fazer da mesma forma, coloca as fotos e vai apresentando para a criança. Os nomes, você apresenta o nome, aonde que está a Aurelice, ele vai encontrar, tá bom? Então, esse é o jogo do lince. O fato da criança estar consultando e comparando os nomes, nós estamos desenvolvendo competências muito importantes para o desenvolvimento posterior da leitura e da escrita. Vamos lá para o jogo da memória. No jogo da memória, você vai fazer a mesma coisa. Você vai selecionar algumas cartinhas, imagens e nomes, que pode ser vovô, vovó, papai, mamãe, ou pode ser o nome real da pessoa, né, o nome próprio. E você vai virar as cartinhas para baixo. Brinca com eles, primeiro, de descobrir quem vai começar. Como é que a gente decide quem começa o jogo? Estabelece as regras do jogo antes, tira ímpar, par ou outra forma que vocês estiverem acostumados aí. E explica as regras para a criança. Tem que tirar 2 cartinhas. Se a gente tirar os nomes certos, correspondentes, a pessoa ganha ponto e fica com aquelas cartinhas. Lembrando sempre que a intenção aqui não é desenvolver um espírito competitivo, mas um espírito de cooperação. Então, o que você vai fazer? Tira, vira uma. Ah, aqui o vovô. Vovô, será que esse é o nome do vovô? Você pergunta para ela. Será que esse nome é o José Correia? Este é o José Correia. Vamos lá. Este é o nome do José Correia? Será que é? Procura lá na parede ou na fichinha de pesquisa. Ela vai consultar o painel e vai ver se acertou ou não. Deixa ela conferir. Se você se antecipa e fala, não é esse não, é o outro, você está tirando a oportunidade da criança fazer essa pesquisa, comparar e ela mesma chegar a um resultado, tá bom? Então, este é o jogo da memória. Joga um, errou, vira as cartinhas. Aí é a vez do outro, vira, errou também, então desvira as cartinhas. E aí, quando a pessoa acerta, ela ganha ponto. Então, tira essas cartinhas e fica com a pessoa que acertou. Esse é o jogo da memória. As crianças amam, elas ficam completamente fascinadas e envolvidas, tanto com o jogo da memória como o jogo do lince. Quando você está brincando com a criança, você, o irmão, o papai, a priminha, quando a família está envolvida, brincando com essas cartinhas, vocês estão fortalecendo os vínculos afetivos, os vínculos familiares. A criança está se empoderando, está se sentindo pertencente àquele núcleo familiar. É incrível o poder da família na construção do afeto das aprendizagens. Já falei isso para vocês e vou repetir várias vezes. E na nossa terceira atividade,
nós vamos brincar de fotoleitura. Como que isso acontece? Você vai organizar todas as cartinhas na sequência. Então, você vai colocar lá vovô José Correia, vovó Maria Luísa, mamãe Andréa. Então, você vai colocando essas fichinhas organizadas. Você faz isso antes de apresentar para a criança. Essas fichinhas organizadas. Nessa atividade, os desenhos não vão entrar. Vão entrar apenas as palavras. Nós vamos fazer uma estimulação dessa fotoleitura. Então, você vai pedir para a criança olhar, vai colocar a criança de frente para você. E isso leva apenas alguns instantes, às vezes menos de 1 minuto. Você vai sentar na frente dela e vai fazer um combinado. Vai dizer assim, olha, você vai ficar de olhinho bem aberto, olhando aqui, hein? Que eu vou ler para você rapidinho. Não pode piscar. Vamos brincar de estátua? Quando você pede para ela fixar o olhar e ficar paradinha, você já está desenvolvendo uma capacidade que é o controle do impulso. Isso é uma atividade refinada. Crianças muito agitadas, para elas pararem tudo e ficarem alguns instantes paradinhas, é bastante desafiador. Então, quando você faz isso, você vai treinando essa habilidade, você vai ampliando essa habilidade. Então, vamos lá. Coloca as palavras, coloca ela sentada na sua frente e você, atrás da cartinha, você vai colocar ali, ó, a sua colinha. Escreve pequenininho no cantinho o nome, porque você vai ler por trás. Você vai ler por trás e a criança vai ler na frente. Ela não vai ler, na verdade. Ela vai olhar e você vai ler, porque nós estamos fazendo uma relação dessa fotoleitura com a audição. Então, gente, aqui nós vamos ver como é que é a fotoleitura. A fotoleitura é o seguinte, você vai simplesmente transferir a cartinha para frente, tá? E vai passando rapidinho e vai lendo. À medida que você vai passando, você vai lendo. Você não vai deixar a criança ler por enquanto, não. Ela tem que ter muitas vivências de ouvir essas palavras, até ela começar a falar as palavras sem precisar ser avaliada. A gente não precisa colocar a criança em nenhuma situação de constrangimento para ver se ela já está sabendo ou não, né? Mostrar a criança, colocar a criança numa situação de exposição em frente à família, falar, olha aqui como é que ela está lendo. Não façam isso. Deixem que a criança se manifeste, ela vai mostrar, quando ela estiver confortável, ela vai dizer, olha, eu já sei o nome do vovô, já sei o nome da vovó. E aí ela vai compartilhando. Vamos respeitar sempre o tempo da criança, tá? E nessa atividade de fotoleitura, então, é isso. É só para ela guardar esse registro visual da palavra. Você puxa aqui de trás, olha na sua colinha, puxa aqui de trás para frente. Só quando você colocou aqui que você vai dizer o nome, porque senão, se você ler antes de colocar aqui na frente, pode ser que ela memorize trocada a palavra, né? Pode ser que ela memorize vovô como José Correia. Vamos entender melhor. Olha só. Então, você vai pedir para ela ficar confortável na sua frente, prestando atenção, e você fala, vovô José Correia, vovó Maria Luísa, vovô Deraldo, vovó Aurelice, papai Delile, mamãe Andréa, eu Luísa. Viram? Vocês podem fazer até mais acelerado à medida que vocês forem ganhando prática, mas é rapidinho essa transferência, só para ela realmente fotografar isso. Você pode fazer essa atividade umas 3 vezes na semana e procurar fazer essa atividade sempre quando a criança estiver em momentos bons, quando a criança estiver alegre, quando ela estiver com vontade, com desejo. Nada de forçar a criança a fazer isso aqui. Na hora que ela estiver triste, emburrada, chateada, e você quer, porque quer enfiar goela abaixo da criança a aprendizagem. Então, não funciona assim, tá? Nosso propósito é articular a aprendizagem com alegria, satisfação e prazer, tá? Então, experimentem aí e usem e abusem dessa estratégia para fortalecer
aí essa memória visual. Depois disso aqui, gente, nós vamos brincando, e aí dentro do meu curso eu explico direitinho, brincando para poder, em cima desses nomes, trabalhar com a sílaba, com o fonema, com a constituição das palavras, porque ela vai entender o sistema de escrita em cima desse conforto de palavras que ela já sabe, para depois, então, ela transferir essa compreensão para outras palavras. E aí, quando ela descobre a leitura, ela faz simplesmente isso. Ela entende o processo de constituição das palavras e ela faz uma leitura global, uma leitura acelerada. Ela não fica sofrendo para ler, não fica gaguejando, porque ela já vai estar desenvolvendo aí, então, essa habilidade, tá? Então, se você quiser conhecer mais dessa proposta, no meu curso de alfabetização quântica eu explico bonitinho, tintim por tintim, tá bom? Vamos seguindo. Então, nós vimos aí 3 atividades para incrementar o aprendizado das primeiras palavras. E essas atividades você vai poder repetir várias vezes. O interesse da criança é bem grande por essas atividades. Então, você brinca um dia de um, outro dia de outra, vai criando novas possibilidades em cima dessa brincadeira, vai contando histórias da família, vai sempre rememorando esse amor, esse fluxo afetivo que tem aí e junto com isso a aprendizagem dos nomes. E aí você pode se perguntar, Andréa, mas será que essa metodologia serve para mim, para o meu filho? Porque o meu filho já saiu aí do início da alfabetização, ele está com muita dificuldade de aprender a ler e escrever, ele já é maior, ele tem 12, 13 anos e ainda não sabe ler, não sabe escrever. Experimenta, você vai ver a diferença. Experimenta essa estratégia. Quem pode usar essa estratégia? São as crianças que estão enganchadas aí na aprendizagem da leitura e da escrita. São crianças, toda e qualquer criança com necessidade educacional especial, gente. Não tem assim, isso só serve para criança com transtorno, isso só serve para autista, isso só serve para criança com síndrome de Down. Não. É uma proposta que inclui, que não tira nada, nem ninguém. Então, crianças pequenininhas, crianças que estão entrando na educação infantil, crianças que estão já mais velhas, com dificuldade de aprender a ler e escrever, crianças com necessidades especiais. Quem mais pode se beneficiar disso aqui? Se você é um profissional da educação, se você é psicopedagogo, se você é professor de reforço, se você faz qualquer atendimento específico com a criança, você pode pedir para a família para trazer as fotinhas, você faz toda a reverência ao campo familiar daquela criança, né? Dá um espaço aí de respeito no seu coração àquela família e faz o trabalho com ela. Grandes saltos essas crianças dão com essa forma de trabalhar, tá bom? Então fica aí a dica e que vocês possam sim compartilhar com mais e mais pessoas para que a gente possa levar essa possibilidade para muitas crianças, uma alternativa. Porque muitas vezes a criança está com muita dificuldade de aprendizagem e ela não consegue sair do lugar. Por quê? Porque as estratégias são sempre as mesmas. São sempre as mesmas. Então, nós precisamos mudar a rota de aprendizagem dessas crianças. Se não está indo aí pela entrada auditiva, se não está indo pelos fonemas, vamos pela rota visual, vamos dar o suporte para a memória visual, vamos criar novas possibilidades, tá bom? E eu espero você, então, no nosso 4º encontro, que nós vamos ter esse bate-papo ao vivo. E se você tem algum questionamento, alguma dúvida, deixa aí embaixo, tá bom? Que a gente vai esclarecer todos esses pontos no nosso encontro ao vivo. E no nosso encontro ao vivo eu também vou apresentar para vocês a proposta para quem quiser se aprofundar nessa metodologia, tá bom? Então vamos seguindo sempre, sempre, sempre com confiança quântica. Um grande abraço de luz.